Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade então às neoplasias do sistema tegumentar de pele, né? A gente já falou de carcinoma, já falamos de mastocitoma, que são as duas principais. E hoje a gente vai falar das melanocíticas, né? Que tem algum pigmento ou não, né? Necessariamente, mas a gente vai falar cada caso. E depois a gente vai falar do sarcoma de aplicação, que essas duas neoplasias, melanocíticas e o sarcoma de aplicação, eles não são tão comuns. Porém, quando aparece, ele vai causar muitos danos severos aos animais, né? Então, uma coisa é a gente estudar as mais afetadas, como mastocitoma e carcinoma, as que mais aparecem, desculpa. E outra coisa é você estudar outras que não aparecem tanto, mas que são extremamente agressivas, que são extremamente metastáticas, né? E o melanoma, então, é uma das neoplasias mais agressivas que a gente tem, né? E o melanocitoma é a versão benigna das neoplasias que acomete os melanócitos. Então, então a gente vai ver, né, que existem essas duas vertentes, mas que quando se trata do melanoma, ela é extremamente agressiva. E aí a gente tem que falar dela porque é complicado, né? Bom, então, o melanoma e o melanocitoma, eles fazem parte das neoplasias que a gente vai chamar de melanocíticas. Por quê? Porque elas são originadas dos melanócitos, que produzem melanina. Então, aqui tem um esqueminha, né? Deixa eu só pegar um mouse aqui. Aqui tem um esqueminha, pessoal, do melanócito. Esse aqui é o melanócito, né? Deixa eu só silenciar aqui o celular, que está chegando mensagem e está apitando aqui. Pronto. Aqui é o melanócito, aqui ele está produzindo melanina através da tirosina, né? Então a gente aprendeu na patologia como isso acontece. Esses melanócitos, eles armazenam a melanina em melanófagos e são de origem neuroectodérmica, né? São através dos melanoblastos, que são células jovens produtoras de melanócitos, e eles transferem essa melanina para os queratinócitos com o objetivo de proteção, que geralmente é um pigmento, geralmente não, que é um pigmento castanho a negro, que faz a proteção da pele, né, porque os queratinócitos estão na camada epitelial. E aí nós temos uma vasta nomenclatura que são sinônimos de melanoma ou melanocitoma, de acordo, né, com alguns autores, de acordo com alguns artigos que citam essa nomenclatura, não só melanoma, como vários termos vocês podem encontrar. E esses termos não são errados, tá? São só sinônimos que o povo tem que fazer, e aí fica colocando como se fossem apelidos, né, nos tumores. Então, melanoma é versão maligna, melanocitoma é versão benigna. Aí, na versão maligna, eles falam melanoma maligno, que é uma redundância, mas por que, Gi, fala isso? Porque melanoma, pessoal, a gente sabe que o melanoma, essa nomenclatura com final oma, ela é designada para neoplasias benignas, né? E que nós estudamos lá no início, que essa nomenclatura com final oma, ele é de neoplasias benignas. Então, o que a gente tem nessas neoplasias é uma exceção. Então, por isso, alguns autores colocam melanoma maligno, que parece um pouco redundante, porque o melanoma já é maligno, mas ele quer frisar que essa nomenclatura é uma exceção, porque termina em oma, mas é maligno, tá? Outros, e aí eu já não concordo, falam de melanossarcoma, porque acham que os melanomas, que os melanócitos têm origem mesenquimal, mas não tem, tá? A gente viu lá que são melanoblastos neuroectodérmicos. O melanocitoma, ou melanoma benigno, né, que é a versão benigna, então, mais uma vez aqui, né, reforçando o benigno. E algumas nomenclaturas com relação à cor negra, né, de ser de coloração mais escura. Nevo, melanócito, nevo adquirido, nevo congênito, então, sendo, né, uma nomenclatura vasta que a gente pode encontrar na literatura. Então, isso aqui eu já falei. Existem duas formas de melanoma. Essa
é a forma mais comum que a gente encontra sendo uma forma mais fácil de diagnosticar por causa da coloração. Aqui eu tenho uma massa na cavidade oral, a gente vai ver que a cavidade oral é muito importante para melanoma. Eu tenho uma massa de coloração negra, né, bem típica, que quando a gente bate o olho, opa, isso é melanoma. Por quê? Porque em algumas situações, na forma melânica, ela produz um pigmento, que é a melanina, que tem coloração negra. Assim como aqui, não sei se vocês estão entendendo o desenho, mas isso aqui é uma cavidade oral, temos a língua, temos os incisivos e os caninos, aqui o lábio do animal, né? Então, o lábio do animal é negro, porque produz melanina. Agora, aqui eu tenho uma massa que não é representativa da anatomia e nem da fisiologia do animal. Eu tenho uma massa aqui rugosa, enegrecida, né? Então, isso é muito típico e clássico do melanoma melânico, porque esse tipo de tumor ele tende a produzir pigmento negro e essa característica da coloração é muito evidente nos melanomas, certo? Porém, para confundir um pouco mais, porque a gente sabe que biologia não é matemática, não é uma ciência exata, existem os melanomas amelânicos, que não são pigmentados. Eita, Gi, qual que é a diferença? A diferença é que a primeira é nítida no aspecto macroscópico, e no micro também, que é a ausência do pigmento melanina. Ok, mas o que aconteceu com esse tumor que ele não está produzindo melanina? Porque houve uma mutação, né, que produziu melanócitos oncócitos, e essa mutação atingiu também a produção de melanina, e essa nova célula, essa célula cancerígena, que tem origem no melanócito, ela deixou de produzir melanina, tá? E a gente chama, então, de amelânico. Então, nesse caso, do melanoma amelânico, ele é mais difícil de diagnosticar, porque o melanoma melânico, a gente vê, negro, uma massa negra bem característica, isso é melanoma e pronto, vamos fazer o exame para confirmar, e sempre confirma que porque a gente chama de patognomônico, né? Bom, e aí temos dois tipos, o melanoma maligno, ou simplesmente melanoma, e o melanocitoma, que é a parte benigna, né, do tumor de origem melanocítica. Aqui, relembrando um pouquinho da histologia. Desse lado aqui, temos uma pele branca, de um animal branco, e aqui temos uma pele de um animal preto. Qual que é a diferença? A diferença é que na camada basal, que é a camada de baixo, no animal preto, eu tenho altíssima concentração de melanócitos que produzem melanina e, por isso, deixam a pele enegrecida, né? E aqui no animal branco, você não vê isso. Nós não temos melanócitos, mas, assim, bastante, quase a gente não vê, né? E não tem o pigmento melanina no caso desse animal. Então, dá para ver a diferença microscópica é essa, e no caso dos tumores, a gente vai ver justamente isso. Altíssima concentração dos melanócitos, que na maioria das vezes produzem melanina, e a gente vai ver não só a célula, como o pigmento em maior concentração. Epidemiologia. Eu trouxe esse artigo para vocês, que traz um estudo retrospectivo de 68 casos de neoplasias melanocíticas, tá? Então, o que ele chega à conclusão? Que pode variar de 4% a 20% das invasões cutâneas, então pode ter uma taxa muito baixa, mas pode ter uma taxa muito alta também. Os animais idosos, eles têm maior predisposição, não têm predisposição sexual, e nesse artigo, né, que foram, apesar de ser 68, para a estatística é um número baixo, ele achou que a primeira não teve raça definida, depois os Rottweiler, Pinscher e Cocker. Na cabeça, as duas localizações mais importantes foram lábios e pálpebras, e o tamanho do melanoma variou de 2,5 centímetro de diâmetro, o diâmetro médio, né? Podendo ser mais ou menos, mas uma média de 2,5 centímetros. O que a gente percebe? É que os melanomas geralmente são pequenos. Opa! Então, esse achado é importante, e porque a gente não pode subestimar um tumor devido ao seu tamanho, tá? Pode ser um nódulozinho de 2 centímetros e pode ser muito grave. Então, aqui, ele dividiu, né, 32,8% como malignas, então os melanomas, apesar de eles serem mais graves, malignos, metastáticos, agressivos, eles fazem parte da menor
concentração dos tumores melanocíticos. E a maioria dos tumores nesse artigo aqui, ele viu que são benignos. Então, sim, isso é verdade. A gente encontra na literatura, a gente encontra em outros artigos a mesma coisa, dizendo que a grande maioria dos tumores melanocíticos são benignos, tá? Qual que é o grande problema? Que apesar da minoria ser maligno, quando ele é maligno, ele é muito grave, ele é metastático, ele é extremamente agressivo, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesses casos, tá? Aqui, ele traz uma tabela, né, com relação à coloração de tumores malignos e com relação à coloração de tumores benignos, ou seja, de melanoma, né, a cor do melanoma e a cor do melanocitoma. E aí, em cães, né? E aí, o que ele vê? Que quando o tumor... Oi, meu amor, eu tô dando aula, depois eu falo, tá? Espera só um pouquinho, gente. Eu tenho que desligar esse celular. Desculpa, tá? Já desliguei. Então, aqui no caso dos melanomas, eu tenho 46% negras, né, pretas, podendo variar de rosa, em segundo lugar, com 26%, cinza e marrom. Então, apesar, né, de a gente ter baixo número aqui, a frequência maior são de tumores negros no caso dos malignos, certo? E aqui eu tenho, no caso dos benignos, lesões melanocíticas, né? Uma taxa maior de melanina, podendo variar do marrom ao azul, certo? Então, isso aqui é interessante, que ele mostra que os melanocíticos, tumores melanocíticos, macroscopicamente, eles podem ser de várias cores, sendo que o negro é o mais comum, tá? Que cores são essas? O marrom, o cinza, o rosa e assim vai. Acometimento, 30 a 40% das neoplasias orais, então isso aqui é muito importante, né? A boca é o principal local de tumores melanocíticos. Então, quando a gente fala em tumores melanocíticos, a cavidade oral, principalmente o melanoma, né, é o mais importante, tá? Então, quando você olha a cavidade oral de um animal, que você levanta os lábios, que você baixa a língua, aquela coisa toda, você vê que existe muita pigmentação na cavidade oral, né? E aí, o que a gente tem desses tumores é que ele é extremamente frequente na cavidade oral. De 30% a 40% de todas as neoplasias orais, ele é melanoma, né? No caso maligno. Podendo afetar gengivas, mucosa, lábio, palato, língua, faringe, todas as regiões, né? E 75% das vezes eles são malignos, ok? Desculpa, aqui está melanoma, mas é tumores melanocíticos, tá? Em segundo lugar, a pele. Em terceiro lugar, o globo ocular. E depois vem dígitos e pálpebras. Você repara que esse tumor não é muito comum em pele mesmo, distribuída na pele, né? Aqui está em segundo lugar, só que nessa pele a gente vai ter lábios, pálpebras e dígitos, ok? E dentro do globo ocular, porque a gente sabe que lá na íris eu tenho a produção de melanina, certo? E então ali é uma alta concentração de melanócitos também. Então esse artigo aqui traz uma tabela com a distribuição relativa de diversos tipos de neoplasias na cavidade oral. Né? Então o que a gente percebe? O que ele achou? O carcinoma, que nós falamos aula passada, então também tem na boca. O fibrosarcoma, que é o segundo lugar. Histiocytoma, linfoma, mastocitoma, que a gente também falou aula passada, bem pouquinho. Mas o melanoma como, né, o campeão das neoplasias orais, tá? Então, na boca, o melanoma é o mais importante, de acordo com esse artigo aqui. Em segundo lugar, o fibrosarcoma, depois vem o carcinoma e outros, tá?
Aqui, o melanoma representando, então, 16% desses tumores. No caso aqui, pessoal, tem uma grande porcentagem, você fala, não é o mais comum. Dos malignos, sim, tá? Dos malignos. Porque aqui, 59,6% das neoplasias orais, mas nesse caso aqui é o epúlide, que é benigno, que é do ligamento periodôntico, tá? Agora aqui não, o melanoma dos malignos, ele é o principal na cavidade oral. Então, se você encontrar, olha aqui é um palato normal, tá? O lábio normal, aqui o palato duro, o palato mole normal. O que a gente observa na parte normal anatômica do animal? Extremamente pigmentado, né? E aqui uma massa de coloração negra que extremamente grande, então isso aqui para melanoma, né, é muito grave, porque a média, né, como a gente viu naquele artigo, é de 2,5 centímetros, então geralmente eles são pequenos, tá? Então uma massa com coloração toda pigmentada, e aí a gente tem que fazer os testes para ver se não é, se não é. Aqui é aquela foto que eu mostrei, aqui uma outra, então você vê, ó, pigmentação na gengiva, pigmentação no lábio, isso tudo normal. Por isso a cavidade oral tem muito. Entretanto, se essa pigmentação ela sai do seu plano e começa a formar uma massa com volume, então corre para fazer estudo patológico logo, para tirar logo, para tratar logo, porque isso vai crescer, vai infiltrar, vai metastatizar com grande facilidade, tá certo? Como é esse caso aqui, na pele do animal. Aqui, como ele é fechado, um nódulo fechado, a gente não sabe que é melanoma, né? Esse artigo aqui traz justamente isso, a importância do diagnóstico nas neoplasias, porque a gente não sabe que é melanoma. Tem vários nódulos metastáticos, e aí, quando a gente faz o exame que detecta que é melanoma, né, porque a coloração está aqui, o nódulo está fechado, você não vê a cor nenhuma, né? Então, é importante da gente sempre fazer. Aqui na cavidade oral também, mas passando mais para faringe, para laringe, né, já um tamanho muito grande. Aqui também, pegando a gengiva, ó, né, que é o tamanho, já um tamanho grande, mas é um tamanho que acomete mais, que é o tamanho de acima de 2 centímetros, né? Aqui no globo ocular, então, o segundo local mais comum, terceiro, desculpa, primeiro a boca, depois a pele, aí vem o globo ocular. Então, aqui, quando dá para fazer a excisão do globo ocular, a gente faz a excisão do globo ocular, retira toda a massa e a gente percebe, cortando essa massa, que ela tem coloração enegrecida. Então, a probabilidade de ser melanoma é muito alta. E aí tem, né, além do tumor aqui, toda essa pigmentação extra aqui, detectável, né, não só na tomografia computadorizada, como vocês estão vendo aqui, né, como também no ultrassom, através do exame do globo ocular. Aqui traz um artigo que traz a distribuição das neoplasias oculares. Então, o que esse artigo achou? Que o melanoma maligno está em segundo lugar e o melanocitoma está lá em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sexto lugar de importância de neoplasias oculares, certo? Além disso, a gente falou lá passada, o carcinoma de células escamosas, ele também afeta o globo ocular. Aqui, no caso, está em quinto lugar, tá? Mas o melanoma, então, sendo uma neoplasia extremamente importante, só perdendo para o adenoma ocular, que tem que ser levado em consideração. Esse artigo, então, traz, né, neoplasias oculares de 265 casos, então, bastante casos, de 2009 até 2014, né? Então, ele traz que as neoplasias oculares, o melanoma é um dos principais que a gente tem que levar em consideração, e aqui uma massa negra, trazendo, então, a característica clássica dos melanomas, né? Aqui em gatos, tá? Aquela outra tabela foi em cães, aqui em gatos, o melanoma, ele já não é tão comum em felinos como é em cães. Então, no caso dos gatos, o carcinoma de célula escamosa, que a gente disse lá passada, aí vem hemangiosarcoma, mastocitoma no globo ocular. Para gatos é comum e é importante, que a gente falou também, então, as duas neoplasias que a gente já falou, né? O fibrosarcoma, o linfoma, e vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, no caso do gato, ele cai para a sexta posição o melanoma, e o melanocitoma, ele é muito raro nos gatos, de acordo com esse artigo, né? E a gente tem, então, outras neoplasias mais importantes quando a gente está falando de felinos.
Agora, um local muito importante e muito comum é interdigitais, certo? Então, aqui tem uma massa negra interdigital que a gente deve fazer a amputação das falanges, e quando ele tiver maior infiltrado, a gente faz a amputação mais alta até, lá no metacarpo ou no metatarso, como é esse caso aqui, né? Nesse caso aqui, a gente teria que fazer a amputação alta do membro, porque já é um nódulo grande. E esse aqui é um nódulo pequeno, só que, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês. Não subestimem o tamanho do tumor quando ele for negro, certo? Ai, Gi, eu tenho várias pintas pelo corpo, eu tenho várias pintas no meu cachorro, tem várias... Sim, mas essa pinta está crescendo? Essa pinta tem um contorno irregular, ela está aumentando de volume, ela infiltrou nos tecidos? Não, está parada aqui tem 2 meses. Ah, meu filho, então não é melanoma nunca. Porque parada 2 meses é apenas uma pinta mesmo, certo? Bom, o que causa então esse tipo de tumor? A principal causa, quando ele é localizado na pele e partes externas, interdigitais, pálpebras e lábios, a gente tem que a radiação solar é o principal agente mutagênico para a carcinogênese do melanoma, certo? Porém, como é que a gente vai explicar o aparecimento de melanomas orais, que é muito importante, de melanoma do globo ocular? O globo ocular até pega sol, né, gente? Mas na boca. Então, a gente não tem como explicar, por exemplo, o aparecimento de melanoma nas vísceras, né, que é uma parte muito importante. Então, no caso dos orais e das vísceras, a gente tem outras causas que são mutações genéticas também, mas provocados por mutações nas proteínas de controle mitótico, e essas aqui são as mais importantes, como nós já falamos, P53, RB1, CDK1, VAF1 e INC4, esses aqui são... O que significa essas letras feias? Significa genes que controlam a mitose e a apoptose que vão estar mutantes no melanoma, tá certo? Bom, e aqui é uma revista extremamente importante sobre células, né, melanocíticas, pigmentos, e melanoma, uma revista extremamente importante desse assunto, porque esse assunto ele serve de base para a medicina humana, né? Então eles estudam bastante a parte veterinária, e ele traz, então, os cães naturalmente infectados ou naturalmente desenvolvendo, né, a melanoma naturalmente desenvolvido, e em cães servindo como modelo para os humanos, o melanoma humano. Então, hoje em dia, eles estudam, esse artigo aqui traz essa informação, eu vou colocar lá para vocês na nossa página, que os melanomas dos cães, eles servem para estudo, como referência de modelo para tratamento de humanos, certo? Então, eles pegam animais com melanoma e estudam a carcinogênese, estudam o que esses animais foram submetidos, fazem tratamentos com quimioterápicos, e o modelo animal ele tem servido como base para o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento, de cirurgia e o estudo de genético, né, do melanoma para a espécie humana, tá? Porque é muito próximo, é tudo muito próximo, o melanoma do animal para o melanoma dos humanos, e aqui mostrando a boca de um cachorro, a boca de um humano, né, a parte interdigital do cachorro e na pele de um humano, e aqui no globo ocular de um cachorro, no globo ocular de um humano. Então, eles percebem que a proximidade, e isso a gente vai ter uma aula, pessoal, de epigenética mais aprofundada, porque essa aula eu vou dar para residência, mas eu vou colocar disponível para vocês também, tá? Vários artigos falando da epigenética, falando que a proximidade do cão com o humano faz com que eles desenvolvam os mesmos tipos de neoplasias por estarem propensos ambientalmente dos mesmos tipos de antígenos, né? Então, é um assunto extremamente importante, e o melanoma, ele vem a calhar com essas informações. Bom, estadiamento clínico do melanoma, né? Pacientes que têm uma lesão só, grau 1, estágio 1, pacientes apresentando várias lesões, 2, lesões generalizadas, 3, e eu tenho, então, pacientes com recidiva, grau 4. E aqui, o sistema TNM para melanoma. Olha aqui, ó. O T1 é o 2 centímetros. Então, o que eu acabei de falar para vocês, não subestimem o tamanho do tumor, só porque ele tem 2 centímetros.
porque ele pode ser, né, de 2 para 4, por exemplo, já é o grau 2, o T2 e acima de 3, T3, certo? Então, a gente tem aqui com invasão óssea, sem invasão óssea. Linfonodos, N0, N1, N2, aqui, né, não tem, segue o mesmo padrão, e M0 e M1 com metástase, sem metástase. Bom, diagnóstico. Como é que a gente vai, né, diagnosticar o melanoma? Então, o melanoma, ele é diagnosticado pelos aspectos clínicos, que a maioria das vezes, quando ele é melanocítico, né, ou seja, quando ele produz pigmento melanina, é muito fácil fazer o diagnóstico. A gente diz que é patognomônico, que é clássico, que é característico do tumor ter uma massa negra. Então, o aspecto clínico é muito importante. Porém, o que eu disse lá no início? Existem tumores amelânicos, que não produzem melanina, beleza. Então, aí, o aspecto clínico, ele cai. E aí, é por isso que é sempre bom fazer a citologia por punção aspirativa por agulha fina, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque o melanoma, se você ficar furando muito, você aumenta a chance de metástase, então a gente tem que tomar cuidado. E, quando for o caso, fazer o histopatológico através de uma biópsia excisional. Já que eles são pequenos, a gente faz uma biópsia excisional, tira tudo e manda para a histopatologia. Se confirmar, a gente vai ver no tratamento o que faz, né? Que é a quimioterapia, mas a gente sempre tem que fazer a avaliação histopatológica, principalmente se ele for amelânico, certo? Bom, na citologia, o que a gente vai ver? Uma célula com núcleo ovalado, né? Citoplasma expandido, parecendo um ovo frito, que é típico de melanócito, só que dentro dele eu vou ter vários pontinhos negros, que são os pigmentos, né, que é a melanina, certo? Então, como eu falei para vocês, se você junta uma massa negra, quando você faz citologia, tem células redondas, parecendo um ovo frito, com núcleo ovalado e pigmento dentro, bom, você fechou o diagnóstico de melanoma, certo? Ou melanocitoma, né? Uma neoplasia melanocítica, certo? E aí, para saber se é benigno ou se é maligno, a gente vai ver as características celulares, a gente vai ter uma aula disso, mas a gente vai ver as características celulares, como presença de figuras de mitose, mitoses atípicas, binucleação, cromatina evidente, e assim vai, né? Quanto mais alterações dessa tiver, mais próximo do melanoma maligno. Quando menos estiver, mais próximo do melanocitoma. Juntando isso ao estadiamento clínico, ao histórico do animal de crescimento lento, de crescimento rápido, avaliação clínica de ser invasivo, infiltrativo, aquela coisa toda, a gente determina, então, se ele é benigno ou maligno através da união de todos esses fatores. Então, aqui, células não tão aberrantes e aqui células super aberrantes. Um melanócito com 3 núcleos, olha isso, trinucleação, o tamanho dessa célula gigantesca e do lado dela células pequenininhas, com pigmento dentro, então isso é um melanócito aberrante, mutante, né? Então eu tenho a anisocitose, a anisocariose, que é a diferença de tamanhos e de núcleos também, cromatina evidente, nucleolo evidente, cromatina grosseira. Então, a gente tem aqui várias alterações extremamente aberrantes. Então, isso é um melanoma maligno, certo? E esse daqui, ferrou. Eu tenho aqui os melanócitos com os pigmentos, mas eu tenho outros que não têm tantos pigmentos. Então, aqui, eu já tenho um melanoma amelânico na citologia, onde eu observo que esses pigmentos não estão tão evidentes, certo? Mais uma vez, uma célula aberrante, onde eu tenho binucleação. Aqui, os nucléolos evidentes, então eles se coram. O núcleo está em roxo, mas o nucleolo está em azul escuro, estão vendo? Isso é típico de célula neoplásica, com 2 núcleos, né? E aqui, um melanócito que não tem pigmento. Então, essa célula aqui pode ser confundida, por exemplo, com um mastócito que não tem pigmento também, que a gente comentou que isso pode existir, né? Qual a diferença de um melanócito sem pigmento para um mastócito sem pigmentos? Eles são muito parecidos. E aí a gente tem que fazer exames complementares para ver, no caso de melanoma melanocítico, né, se a gente vai encontrar alguma coisa, tá certo? Bom, então a gente vai parar por aqui. Vamos seguir a nossa aula no outro vídeo falando do diagnóstico histopatológico, tá? Então, deixa eu parar.
para... O computador tá lento. Então, até o próximo, gente. Beijo.